enquadramento, a natureza da operação, e também lá no outro país. A partir do momento que se confirma no outro país e dá o retorno, aí sim é formalizada a operação. Correto? Então, por isso que existe, é uma operação muito mais segura, mas ela é muito mais burocrática e pouco usual no mercado. Como fazer os pagamentos internacionais? É importante, primeiro, a gente saber quais empresas, quais instituições financeiras fazem isso. Elas precisam estar credenciadas e autorizadas perante o Banco Central. Então, é importante que vocês avaliem bem a instituição financeira, corretoras, no caso, hoje existem várias corretoras com credibilidade e com condições, e empresas que fazem também dessa forma, através de bancos e corretoras credenciadas. Tá? Esses pagamentos, como a gente pode eventualmente estar explicando para vocês, é o ingresso e a saída de moedas estrangeiras correspondente ao recebimento das exportações e aos pagamentos das importações, que devem ser efetuadas mediante a celebração e a liquidação de contrato de câmbio a uma instituição autorizada. Então, vocês devem avaliar, é importante que o banco ou a instituição, ela tenha lá o documento para poder fazer a avaliação, se o documento está correto, se existem todos os dados da informação para pagamento da invoice, de que forma que vai ser feito isso, se é pagamento à vista ou é antecipado, como a gente comentou agora anteriormente, se está o endereço corretamente do banco, né, destinatário, porque normalmente, às vezes, acaba tendo dificuldade nas informações, endereço, banco, conta, isso tudo tem que ter no documento para poder fazer corretamente o pagamento e, inclusive, o pagamento lá fora, porque se faltar algum documento, ou se tiver alguma distorção no número de documento, isso pode ficar parado em algum lugar no país, né, assim, na transação internacional, nos bancos, né, principalmente os bancos que são os intermediários, e isso acaba complicando e não chegando no destino lá, que é o pagamento do fornecedor. Correto? O que é uma fatura pro forma e a diferença entre a pro forma e uma comercial invoice, que é a fatura comercial? A fatura pro forma é um documento resultante de processos de negociação entre o exportador e o importador, que, diferentemente da lista de preços ou de recebimento de uma simples solicitação de cotação. Normalmente, a pro forma, ela vem... não é um orçamento, normalmente as pessoas acham, né, eu tenho a proforma que é um orçamento, ela tem que vir com as características todas do produto, a forma de pagamento, o registro do NCM, que é a nomenclatura do produto, né, que diferencia ou que classifica ele junto aos órgãos competentes, inclusive a Receita Federal. Então, a proforma, ela vem com os dados e ela não serve como um documento para fechar o câmbio. Então, assim, para fechar o câmbio, eu tenho que ter a fatura comercial, que é a invoice, a famosa invoice. A invoice, ela tem todos os dados de uma proforma, mas ela tem a característica de estar com as informações pertinentes ao produto, prazo, validade. É importante a gente até colocar aqui, a gente comenta, né, sobre o produto e, inclusive, como se fosse um registro, que anota o número da invoice. Então, é importante que vocês tenham isso como um documento para vocês fecharem o câmbio. Sem esse documento, não é possível fechar uma operação de câmbio, um pagamento lá fora, né? Ou até mesmo um recebimento, no caso de uma operação de câmbio. Até aí tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Eu não consigo ver, mas eu queria deixar aí tranquilo para que as pessoas possam eventualmente fazer alguma pergunta nesse sentido. O Ivan, acho que o Antônio sentiu uma pergunta. Você quer abrir o microfone, Antônio, por favor? Fique à vontade. Eu não consigo enxergar por devido à apresentação.
Ele não tá mais aqui? Saiu? Não, ele tá. Oi, Antônio. Se você não tiver condições de abrir o microfone por algum motivo, se você quiser também digitar a tua pergunta aqui, a gente faz para o Ivan. Exato, isso aí, Léo. Pode prosseguir, então, Ivan, que ele... Ok, legal. vamos dando em seguida se eventualmente ele tiver condições ou perguntar. Então, no caso do invoice, nós estamos falando aqui que é importante que tenha número do lote, número da série, por exemplo, né, dados que permitam identificar a mercadoria pelo comprador e mesmo pela fiscalização pela chegada do destino. Então, eu vou comentar aqui com vocês, isso não existe nenhuma norma, tá? Mas é importante que esses dados fiquem claros na invoice. Dados como a modalidade de transporte, previsão de embarque normalmente falta, isso é fundamental, porque é importante que os bancos saibam quando que a mercadoria tem, né, a saída da previsão de embarque, para a chegada da mercadoria aqui, porque assim que a mercadoria chega aqui, existe toda a parte de desembaraço, e aí existe um documento que se chama DI, Declaração de Importação, que acaba formalizando, fechando o ciclo da importação. Então, você tem a invoice para o pagamento, e a hora que a mercadoria chega aqui, você tem a DI, porque é a declaração de informação que está confirmando que a sua mercadoria chegou, e aí fecha-se o processo de câmbio perante a Receita Federal, perante o câmbio. Então, é importante que tenha a previsão de embarque para poder saber quanto tempo essa mercadoria chega, qual que é a previsão, e ter aí mais ou menos a data para você poder apresentar a DI. Tá? Tem os incoterms, que são a estrutura de câmbio, com quem vai fechar, que porto que vai sair, o local de embarque, isso é importantíssimo, né? O local de destino, o peso líquido, tudo isso dentro da invoice é importantíssimo saber, correto? O peso bruto, tipo de embalagem, quantidade de volumes, modalidade de pagamento, como foi explicado, se é 30% antecipado e depois mais 70% no embarque, ou 100% normalmente, né, antecipado, se é carta de crédito, tudo isso é importante que se conste no invoice para não fique tendo retorno na hora que for fazer a avaliação junto às instituições financeiras na hora de fazer o câmbio. Às vezes a pessoa quer fechar o câmbio por um motivo, né, N's aí, ou porque está no último dia, precisa pagar, esperou até o último momento para ver se o câmbio baixa, e aí a hora que ela manda o documento, está faltando informação, e às vezes nem sempre consegue fechar o câmbio naquela hora. Então, precisa realmente ter agilidade, ou a documentação vir com antecedência para ser analisada, para ser vista, né, se está tudo em ordem, e aí, assim, tirar as dúvidas e deixar tudo ok para o fechamento adequado do câmbio, e no momento que o cliente desejar. Não na hora que ele precisa fechar e eventualmente está faltando dados, informações, e normalmente o banco ou a corretora não fecha antes de ter analisado isso. Ok? Taxa cambial. Essa é uma questão que as pessoas me perguntam muito, todo dia, a cada momento. Ivan, é importante. Pois não. Licença. Antes de você entrar, então, na taxa cambial, deixa eu colocar, então, a pergunta do Antônio. Ele colocou aqui no chat para a gente. Eu vou ler para você. Um cliente contratou um câmbio em uma das empresas do grupo familiar que não tem limite suficiente no radar expresso. O contrato de câmbio pode ser transferido a outra empresa do grupo ou ele é obrigado a repatriar? Ele é obrigado, na realidade, ele teria que ter feito, né, ele tem que regularizar primeiro o limite dele, perante a Receita Federal. Se ele tem um valor maior, ele tem uma capacidade maior de importação, ele tem que... É importação ou exportação?
Que eu não consegui... Importação. Então. Se ele importou mais do que ele tem de limite, ele tem que ir à Receita Federal para aumentar. Agora, o que acontece, normalmente, ele pode fazer uma correção na invoice, colocando que ele está fazendo a importação por uma determinada empresa e a outra que vai pagar, mas desde que ela também tenha limite no banco ou aprovado, porque senão não consegue fazer da mesma forma. Se ela tiver o limite aprovado no banco, ela consegue fazer. Mas o ideal é ele, perante a Receita, comprovar que ele tem capacidade para importar acima daquele determinado valor, correto? E aí sim ele faz o câmbio. Não sei se eu respondi a pergunta dele. Tá ok, Antônio? Esclareceu sua pergunta? Boa tarde, muito obrigado, Ivan. O Antônio abriu o áudio dele e vai conversar com você, Ivan. Que bom. Vamos lá, Antônio. Muito obrigado, Ivan, pela resposta. Na verdade, o que acontece? Nós perguntamos para 2 corretoras de câmbio com relação a essa situação, e ele nos informou que ele teria que repatriar esse dinheiro. Na verdade, uma empresa é dos pais dele e a outra é dele. A empresa dos pais dele estourou o limite, ou seja, tem um saldo insuficiente. E aí ele tem um radar que está sem uso. Então, ele usaria essa importação, que estaria para embarcar, até um valor pequeno, né, de $19 mil, perante um radar de 50. E aí, as 2 corretoras de câmbio disseram, não, você tem que repatriar. E o pessoal do Banco do Brasil, onde foi fechado esse câmbio, ainda está relutante em responder, porque não sabe o que dizer ainda. Está aguardando. Então, o que você falou, para mim, faz sentido. Porém, eu não sei se eu preciso ter anuência, ou ele precisa ter anuência da Receita Federal, ou ele pode simplesmente colocar na documentação isso. Né? Porque na hora de eu fazer a DI, eu vou ter que registrar a DI em nome da empresa que tem radar. Sim, exatamente. Na realidade, essa operação são 2 coisas distintas, tá? Essa forma, você teria que corrigir a invoice perante o seu exportador, sim, e a gente chama de por conta e ordem. Essa operação, ela chama por conta e ordem. Por quê? Por conta e ordem. Porque você está importando no nome de uma empresa que tem o radar, mas quem vai efetuar o pagamento é outra. Correto? Então, precisa corrigir isso lá perante o Banco Central, perante a Receita Federal. Se você conseguir isso lá com o seu fornecedor, isso é possível fazer. Aí tem um limitador legal, infelizmente é um limitador legal, porque quando você faz importação por conta e ordem, a empresa importadora, ela entra apenas como prestadora de serviço, e o adquirente é o real importador, e aí usa o radar dele. E na modalidade por encomenda, inverte os papéis. Mas aí eu soube também, até fiz um curso recente na Aduaneiras com a Tânia, e aonde essa questão foi colocada, embora não esteja previsto dentro do campo da DI a operação por encomenda, a Receita Federal acaba também exigindo que você coloque, como se for por conta e ordem, o CNPJ da empresa adquirente. Ou seja, você não tem para onde escapar, né? Então, assim, infelizmente, pelo que eu pude ver, ou ele repatria... Exato. Por isso que eu falei que tem 2 possibilidades. Essa aí seria por conta da forma que você me falou, então não há possibilidade por conta disso, e a outra realmente é fazer a repatriação. Ou você buscar junto à Receita Federal a aprovação. Porque o Express, né, o Radar Express é justamente isso, é para você aprovar um valor pequeno, rápido, para atender uma necessidade rápida. E pelo que você está me falando, você acabou ultrapassando esse valor que eventualmente seria emergencial. Então, você precisa ir junto à Receita, comprovar que você tem uma capacidade maior de pagamento, e aí isso não é difícil, porque você tem que levar lá dados, né, econômico-financeiro, balanço, faturamento, ou até recursos, você tem que comprovar realmente a capacidade sua financeira, não só contábil,
e aí sim a Receita Federal vai aprovar para você um limite maior. Entendeu? Não, perfeito, Enquanto isso, tem que ser feito, aí para você regularizar, ou tem que repatriar realmente, até que você regularize isso. Não, na verdade... Porque o banco, normalmente, a corretora, ela tem um período para ficar com esse recurso. Depois desse período, ela tem que realmente fazer a repatriação. É 24 horas, infelizmente não teve jeito. No caso, nós vamos entrar com a revisão financeira e nós estamos tomando todos os cuidados para que ele consiga ter êxito, nem que for um radar limitado, que atenderia a necessidade dele. A preocupação dele era o receio de que pudesse ser indeferido. O que nós orientamos, de acordo com as possibilidades, até vou confirmar com você, se me permite avançar um pouco, uma das condições que ele pode provar capacidade financeira seria ele contrair um empréstimo na rede bancária com o propósito de aumento de capital social, elevando assim o seu capital social e deixando esse dinheiro na conta corrente para poder justificar e comprovar que ele tem capacidade financeira. Exatamente. Foi o que eu falei, ele pode contabilmente, através dos dados econômico-financeiros, que é o balanço, olha, está aqui, eu estou vendendo, estou tendo uma condição melhor, meu balanço é esse, ou meu balancete, que é o mais recente, é esse aqui, e aí também financeiramente é exatamente isso aí. Ou ele comprova através de realmente recursos que ele tem, ou através de um empréstimo, né, que está disponível para ele poder efetuar esse pagamento. Perfeito, exatamente isso. Ok, Ivan, muito obrigado aí pela ajuda. Desculpe invadir o seu horário. Isso, é uma disposição. Podemos... Mais alguém? Bom, então, vamos aí para a taxa cambial. A taxa cambial é uma coisa assim que a todo momento, eu tenho, né, meus clientes acabam, e aí, como vai ficar o câmbio? Como que está o câmbio? E o que você acha que vai acontecer com o câmbio? Então, assim, primeira, para quem ainda não tem, né, um certo domínio, né, a taxa cambial é a cotação entre uma unidade nacional em comparação com uma moeda estrangeira. O exemplo hipotético que a gente está vendo aí, dólar americano com reais, que hoje está aí na faixa de 5,60, existe essa né, câmbio, né, essa troca, esse valor do dólar em relação aos reais. E a principal fator considerado é a influência do câmbio, depende muito da moeda de pagamento. Então, o que eu passo para vocês nesse sentido? Primeiro, vocês precisam conhecer os mecanismos regulatórios, taxas, impostos que incidem nas operações financeiras para a melhor decisão de vocês nos resultados. Por que eu falo isso? É muito comum eu ver um determinado empresário fazer uma cotação do dólar, vai comprar e depois ele tem vários outros impostos e encargos. E para quem não sabe, hoje, para se ter uma nacionalização de produtos, em média, custa 40% entre transporte, desembaraço aduaneiro, armazenagem, se eventualmente ficar, e os impostos. Então, assim, ele praticamente paga 140% do produto que ele está adquirindo antecipadamente, para depois colocar na tua empresa, eventualmente se é matéria-prima né, ele vai fazer o produto dele, vender, dar prazo e depois receber. Correto? Então, assim, é importante que vocês saibam, né, esse custo e essa variável. E aí vem os fatores que eu sempre falo que fatores internos e externos. O que são fatores internos? Problemas fiscais. O Brasil está vivendo um momento político bastante complicado, todos vocês têm acompanhado, né? Apesar da boa vontade do governo de querer fazer e mudar, e está tentando mudar e vem mudando, mas existem as barreiras aí do Congresso. Então, começa pela questão fiscal, que não se consegue evoluir, não consegue melhorar, e isso acaba tendo uma volatilidade grande, e, consequentemente, também tem um problema econômico, né? Se o Brasil não aprovar essas formas fiscais, a gente continua num problema sério, e isso acaba tendo uma influência muito grande. Então, são fatores internos que eu sempre costumo explicar. O Brasil ainda tem uma volatilidade grande por conta disso. Problema político, que, consequentemente, tem problema econômico.
E isso é motivo de especulação mesmo aqui dentro. Tá? Os grandes players do mercado, ninguém assume isso, nunca ninguém, vocês vão ouvir algum economista ou alguém de uma grande empresa, aí, de um grande banco, falar sobre isso. Quanto mais volátil o mercado, mais eles ganham dinheiro. Então, existe uma certa especulação também neste mercado de câmbio, porque tem a volatilidade. Então, quanto mais o governo tem estabilidade, consequentemente, ele tem um plano econômico mais estável, mais dá estabilidade. Menos especulação fica, o câmbio fica mais normal. Quanto mais instabilidade, melhor para os grandes players aí do mercado, que todos vocês sabem, que são os grandes investidores, bancos que acabam sempre puxando para essa volatilidade. E aí também tem os fatores externos, né? Você pega, briga com os Estados Unidos, com a China, briga comercial, isso tudo acaba influenciando. Então, assim, quem ter a ousadia de falar que a taxa de cambial, o dólar, vai estar a R$5 daqui 6 meses, 1 ano, ou a 6%, está chutando. Não tem realmente aí uma previsão dentro de um racional. A gente fala que, é lógico, que se aprovasse as reformas fiscais, tiver uma estabilidade econômica, começa a vir recursos externos maiores para o Brasil, vem aqui, e recursos, quando a gente fala recursos externos, são recursos não voláteis, não são especulativos, são investimentos realmente que vêm para as grandes empresas, que isso acaba ficando aqui por um período muito longo, e aí a tendência realmente é vir muitos recursos externos, e isso a tendência é baixar. Mas quando isso vai acontecer? Ninguém sabe em que momento e que vai acontecer. A previsão, segundo os especialistas, é o dólar aí a 5,20. Olha que patamar que ele está. 5,65, 5,60 é o que está acontecendo neste momento. Então, assim, é muito difícil ter uma previsibilidade. O que eu sempre recomendo, inclusive como especialista na área de derivativos e de proteção cambial? Você fazer o seu preço, você ter a tua formação de preço, e você poder fazer a proteção cambial, porque você vai ganhar dinheiro no teu negócio. Você não vai ficar especulando ou acreditando numa possível baixa ou uma possível alta. Você conseguiu fazer, e aí a gente fala que é mitigar riscos. Quando a gente fala em mitigar riscos, eu tenho uma empresa em Franca, ela exporta 50% do faturamento dela. E ela trabalha muito bem isso. Então, ela tem exportação, ela faz, sempre que tem um pico, o dólar chega num patamar que ela acredita que isso é favorável para ela, no caso da exportação, ela vai, trava isso para 2, até 3 anos. Ela já chegou num patamar de travar até para 2 anos, para vocês terem uma ideia. E aí ela vai fazendo um valor médio. Os resultados dela são extremamente satisfatórios. Então, ela já chegou nesse nível, né, de capacidade, de entendimento, que ela fala, olha, eu vou ganhar no meu produto, mas ela também consegue enxergar que o dólar, né, naquele patamar, ela vai ter um ganho extremamente importante. E o inverso também é verdadeiro. Quando você tem uma importação, onde você tem um custo, né, que você já sabe qual é o valor do teu produto, do dólar, e que você precisa precificar a tua mercadoria, você pode estar fazendo um trabalho de proteção cambial, porque você acaba mitigando o risco e você fica tranquilo, não vai ficar com oscilações. E aí existem várias formas de se fazer a proteção cambial. Né? Tem 3 formas bastante importantes, que aí a gente tem que entrar num outro momento, num outro detalhe para explicar, mas não é muito difícil. Tem várias, mas as 3 principais, que é a operação de trava perfeita, onde você precisa ter uma cambial para você poder formalizar o dólar, fazer o contrato futuro de câmbio, e você sabe em quanto vai custar para você aquele produto naquela determinada data que você assumiu aquele compromisso. Depois tem um outro NDF, que a gente costuma falar, que é uma operação de termo, que você compra, e aí tem um ajuste. Você não precisa estar atrelado a nenhum compromisso cambial, mas você quer ter uma garantia, porque você vai importar um determinado produto, você ainda não tem nada
por escrito, mas você vai ter a certeza de que você vai comprar e vai poder efetivar o pagamento. Então, você faz esse através da NDF, sem ter uma cambial, sem ter um compromisso, né, fechado com o câmbio ou com o fornecedor lá fora. E tem, no caso, a opção, que é um seguro, literalmente, é um seguro para você garantir o dólar daquele determinado valor. Ou seja, você acaba comprando um seguro para aquele determinado. É como se fosse um seguro de carro, literalmente. Quando você contrata um seguro de um carro, você contrata para não usar, mas se for necessário, você usa. A mesma coisa existe o caso da opção. Você compra a opção de $1 naquele determinado valor que para você é importante, e se caso ele estiver fora daquele parâmetro que você comprou, você usa o seu direito do seguro como o seu direito para manter aquele valor. Então, isso é importante também para que vocês saibam a composição. Outra coisa importante também, que acaba acontecendo muito. Ivan, eu estou olhando aqui na minha tela, aqui o dólar está 4,58, né? Por que existe essa diferença? Existe essa diferença porque o dólar que vocês olham na internet, primeiro existe um delay, né? Porque o mercado cambial ele é de segundos, milésimos de segundo. Aquilo oscila de acordo com a capacidade. Existem programas dentro dos bancos, e inclusive a Receita, o Banco Central, onde que você está ali comprando e o mercado é muito dinâmico, e aí vai de acordo com a demanda, oferta e demanda. Então, está tendo demanda, o dólar está indo, todo mundo está comprando, eventualmente sobe. Não está tendo, cai. E aquilo vai oscilando a cada segundo, correto? E aquele valor, nós chamamos daquele dólar que está ali naquela tela, naquele momento, de spot. É o dólar naquele momento. O banco está comprando aquele dólar naquele determinado momento, ele embute o custo dele e o spread dele, que é o ganho. E aí ele repassa isso para o cliente. De que forma isso acontece? Quando é importação, existe o ágio. Você paga aquele determinado valor do dólar spot, mais o ágio, que é o que o banco cobra para poder fazer esse serviço. Banco ou a corretora, isso é normal no mercado. Quando você está exportando, é o inverso. É aquele dólar spot, que é o custo do banco, e ele tem o deságio. Então, você paga um valor menor. É a compra e venda naturalmente do dólar, efetivamente. Então, quando você está recebendo, né, você está recebendo o dólar, você tem o deságio. E quando você está efetuando o pagamento, você tem o ágio. Correto? Então, existem essas perguntas assim constantemente, porque existe essa diferença, e vai existir mesmo, porque cada banco, cada corretora tem um custo, tem uma forma de fazer o spread, e normalmente, pelo que a gente vê aí, os bancos de redes, né, eles cobram realmente um spread maior, tem uma capacidade maior aí, que eles sabem que está mais concentrado ali, joga no sistema, se quer aquele valor que está ali no sistema mesmo. E o que eu dou dica para vocês é buscarem realmente empresas corretoras, bancos especializados em câmbio. Não sair, não ficar na caixinha, não ficar no tradicional. Não fiquem no tradicional. O que a gente percebe muito, as empresas, de uma forma geral, elas estão acostumadas a apertar aquele teclado e reclama que está cobrando, que está tendo um custo alto, que o banco não atende bem, que ela tem que ficar ligando em determinada central, em São Paulo, e não tem pessoas para atenderem, e continuam fazendo aquilo lá. Busquem alternativa. O mercado está muito dinâmico, estão surgindo empresas especializadas nesse sentido, trazendo opções e alternativas, principalmente para as pequenas e médias empresas. Principalmente. A minha saída do mercado financeiro, montar a empresa, foi justamente para a gente poder oferecer isso para as empresas e para os clientes. Então, assim, busquem empresas que são especialistas nessa área, que vai poder ajudá-los não só na orientação, na assessoria, como realmente no custo, que é importantíssimo, principalmente naquilo que nós falamos agora, que é a precificação. A diferença entre o fechamento do dólar num determinado banco, de uma corretora ou tal, se vocês começarem a fazer um comparativo, é
absurdo a diferença e o dinheiro que vocês estão deixando na mesa ou até embutindo no custo do produto de vocês. Então, o que eu oriento vocês é buscarem realmente alternativas que não os bancos tradicionais. Busquem, comparem, procurem avaliar, ter um comparativo que vocês vão ver, a diferença é muito grande. Então, e isso acaba ajudando vocês no custo todo dos seus produtos, no fechamento de câmbio, né? Isso é importantíssimo. Alguma dúvida com relação à taxa cambial? Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Ivan. A gente está com uma pergunta aqui da Elaine Cristina. Qual o valor de proteção se a cotação ficar em 5,40 para realizar a exportação? Então, mas isso eu não consigo te precificar agora. O que vai acontecer é justamente isso. Se o dólar estiver a 5,60, o banco hoje, ele já... Vamos dar um exemplo aqui, deixa eu pegar minha HP aqui. Deixa eu te dar um exemplo, então, a 5,60, ok? Ele vai, hoje, para fazer a exportação, ele tem o deságio, como eu expliquei agora, e o dólar ficaria a 5,57,20, ok? Estou dando um exemplo aqui, um cálculo aqui, mais ou menos, do que ficaria. E olha, então, 5,57 hoje. Para a gente, eventualmente, travar esse dólar para daqui 30, 60 dias, tá? Existe uma correção, correto? Para o vencimento. Então, daqui 30 dias, o que gera de custo financeiro para esses 30 dias? Então, vai chegar aí a 5,57,50, 5,57,40. Então, eu consigo precificar o dólar para ela já no dia do fechamento. Ela sabe o quanto vai custar esse dólar para ela naquele momento do fechamento do câmbio. Isso? Eu dei um exemplo, tá? Dá um ok aqui para a gente, Elaine, por gentileza. E aí, deixa eu já aproveitar, então, colocar a pergunta da Gabriela Costa. Qual a maior dificuldade que você vê que as empresas que você atende têm nas transações internacionais e principalmente no câmbio pronto? Me repete, por favor, quais dificuldades... Qual a maior dificuldade que as empresas que você atende têm nas transações internacionais e principalmente no câmbio pronto? Não, então, na realidade, o que acontece é muito assim, a quebra de paradigmas. Você tem a empresa, você oferece, você mostra, visualiza, traz alternativas para ela, como eu acabei de citar agora há pouco. Uhum. E a empresa, mesmo com o grau de insatisfação que ela tem com o banco, ela continua fechando por comodidade. Então, assim, o grande desafio, né, e a grande dificuldade é a comodidade, e principalmente de quem está ali no operacional. O gerente financeiro que está ali, ou é o assistente, né, o auxiliar ali, que está acostumado a fazer uma coisa e está fazendo, mas ele não está se preocupando em conhecer ou ver. Eu tive um caso muito clássico nesse sentido. Uma empresa cotando e falou, poxa, Ivan, mas eu tenho que fazer a TED, vai me custar R$9 uma TED para eu fazer, para fechar com você. Eu falei, perfeitamente, R$9. Qual a diferença de taxa que está sendo para você em relação ao que o banco está fechando? Vamos fazer um comparativo? Vamos, fizemos um cálculo, R$1.780. Então, a gente às vezes precisa fazer por você, como eu vou fazer uma TED, ela está pensando no custo da TED, e não na diferença de taxa. Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje nas pessoas, nas empresas, nos empresários, que estão acostumados e não estão enxergando hoje o que o mercado está mudando, que o mercado está trazendo alternativas para as empresas nesse sentido. Entendeu? Não sei se eu quis responder nesse sentido. Porque o câmbio pronto, na realidade, o que é o câmbio pronto? Você tem toda a documentação ali, no caso da importação, você tem a invoice, né? Nós estávamos falando aqui da invoice,
eu acabei... você está com toda a documentação pronta, aprovada no banco, olha, está aqui, o pagamento está correto, está todas as informações, a taxa, você já tem uma ideia, já está entrando no banco para fazer o fechamento, como nós falamos, ó, entrou no banco, fechou a operação, e quando você tem o câmbio pronto, que é, no caso, o documento para você fazer, no caso da importação, é a invoice, tá? Então, você tem uma fatura ali que você vai efetuar o pagamento. Você já tem o recurso e precisa fazer. Então, você pode escolher banco A, B ou C, ou assim, desde que você tenha o cadastro aprovado nesses bancos. Então, você pode negociar isso com eles. Você pode negociar. Então, o câmbio pronto é essa disponibilidade, ou até mesmo você buscou o recurso de alguma forma e que precisa efetuar esse pagamento do câmbio pronto e precisa fazer. No caso do exportador, o que funciona? Ele precisa passar o canal bancário. O que é o canal bancário? Ele precisa, na invoice, né, daquele documento de RE, quando ele está exportando, os dados de onde ele tem o banco, qual banco ele vai acreditar, se é o Bradesco, que é o Santander, o Swift, os dados, o código do banco, tudo. Então, quando o importador dele lá paga, ele vem e recebe aqui no banco que ele definiu. Então, vamos dar um exemplo. Santander, chegou a ordem do Santander, correto? Não está vinculado a nenhum empréstimo, isso que chama câmbio pronto, correto? Então, não está vinculado a nenhum contrato, nada. Então, chegou esse dinheiro, está disponível para ele, correto? E aí ele pode efetuar a transação de câmbio. Ah, mas chegou no Banco Santander e o Santander não está me dando uma taxa boa. Ele pode transferir, pedir a transferência dessa ordem para outro banco. Isso aconteceu várias vezes. Ah, o banco está me dando uma taxa muito abaixo do que eu quero ou do que eu tenho consultado. Transfere para outro banco ou para a corretora. O banco ele vai te cobrar, eventualmente, $100, mas às vezes é essa conta que tem que ser feita. O quanto que a taxa cambial representa, quanto que o banco está te cobrando. Então, quando a gente fala de volumes aí de 5, 10, 15, 100 mil dólares, é muito representativo. É muito representativo. Quando você trabalha na terceira casa decimal, no câmbio, isso tem uma representatividade muito grande. Né? E é normalmente aí que tem um custo. Então, enquanto o banco está cobrando 5,63, o outro está cobrando 5,64, já é uma diferença enorme. Proporcionalmente, vocês fazerem, e os fechamentos de câmbio, é o que eu estou falando, qualquer 5 mil dólares, eu estou falando para uma pequena empresa, tá? É representativo. Você imagina para uma empresa que fecha 70, 100, 200, 300 mil dólares, que é o caso, entendeu? É muito representativo. Então, tem que ter, e aí essa dificuldade que as empresas têm no entendimento de, não sei se eu me fiz responder, mas assim, esse é o grande desafio, a dificuldade da empresa poder avaliar e buscar alternativa melhores do que ficar no dia a dia ali na teclinha, batendo na mesma tecla. Excelente. Muito obrigada. A Gabriela aqui agradeceu e ela também. Pode dar prosseguimento. Ok. Bom, então eu acho que eu acabei já falando um pouco também aí do fechamento. Como nós temos todas as informações sobre a modalidade, cada modalidade de operação, isso que é importante saber, cada modalidade da operação, como eu falei no início lá da apresentação, que é contratação de serviços, pagamento de fornecedores, transferência de patrimônio, manutenção de residente, cada isso tem uma classificação perante a Receita Federal. Isso é muito importante, porque a Receita Federal, o governo, ele consegue saber, né, através da balança comercial, o que é pagamento de serviços ou recebimento de serviços, o que é exportação de mercadoria, o que é transferência de patrimônio. Tudo isso tem uma classificação que nós chamamos de natureza. Através da natureza da operação no fechamento de câmbio, que o governo consegue ter uma ideia do que é produtos, serviços e manutenção, tudo isso tem essa classificação. Então, isso é importante para não só
para poder também ter um entendimento, inclusive, de imposto, porque tem eventualmente alguma transferência internacional ou algum tipo de pagamento que tem o IOF e também tem o imposto de renda, né? Alguns serviços, alguns pagamentos de software, por exemplo, tem imposto. Então, assim, por isso que é importante saber a natureza adequada, né, da operação, para você fazer o correto enquadramento, senão depois você pode ter problemas futuros junto à Receita Federal. Ou é uma multa, ou é uma cobrança do imposto que você não estava prevendo dessa forma. Então, a partir do momento que você tem todas essas informações de modalidade, onde fazer, documentos necessários, a taxa, e aí você entra com o banco parceiro, né, seu banco parceiro, sua corretora parceira, e para você poder efetuar e formalizar as operações, correto? O que acontece aí nesse fechamento? Já é fechado, já é registrado, né, a natureza da operação, já está registrado isso junto ao Banco Central, tá certo? É registrado o contrato de câmbio, existe um contrato formalizado, então o banco manda o contrato, hoje está tudo digital, mas existe a validade para você formalizar a operação e aí ter realmente o sistema registrado no SISBACEN, que a gente chama, do contrato de câmbio, correto? E aí vem a conclusão de tudo, né? Então, você tem modalidade, você tem onde fechar a taxa, documentos necessários, a taxa, como funciona e o fechamento do câmbio. E aí, por último, a hora que você fechou o câmbio, mandou o dinheiro para o banco, ou debitou a conta lá, ou você mandou para a corretora, você assinou o contrato de câmbio, e aí fica naquela expectativa. E aí, como o meu dinheiro chegou lá, foi efetuado o pagamento, o que tem? Né? Deixa eu só, cadê? Existe aí, no caso, o SWIFT. Para concluir a transação, existe a instituição, ela faz a conversão da moeda, de exportação e importação, e emite o código SWIFT, que é uma transferência internacional. É um meio de pagamento, é um comprovante de pagamento que é utilizado para identificar, para a identificação, no caso, né, da instituição financeira nas transações internacionais. Então, é um código internacional, empresa internacional, que tem um certificado, que aí o banco registra isso perante esse órgão, que, estou transferindo o dinheiro, é emitido o código do SWIFT, e aí eu entrego normalmente para a empresa, que é o documento que foi emitido o dinheiro lá. E é através dele que o exportador, o teu fornecedor lá fora, vai identificar o pagamento e também vai poder cobrar o banco dele lá essa ordem, tá? Então, é a conclusão, é a forma que se faz as operações de pagamentos de câmbio de exportação. Eu acho que dentro disso, eu não sei, aí Tainá está dentro do horário, a gente tem mais um tempinho, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, eu estou à disposição. Sim, estamos dentro do horário. Podemos abrir, então, agora esse momento para o pessoal fazer perguntas. Eventualmente, alguma pergunta dentro do que nós falamos de pagamentos e de comércio exterior, ou eventualmente qualquer outra informação que vocês acharem pertinente. Eu tenho uma experiência grande dentro do mercado financeiro e talvez eu possa colaborar também com alguma dúvida de vocês. Podem ficar à vontade, pessoal. Aproveitem esse momento. Se ninguém perguntar, a gente vai encerrar, hein? Vou fazer igual antigamente, que a gente morria de medo. Começar a chamar o nome aqui das pessoas, hein? A gente já está há muito tempo junto, hein? Ó, já conheço vocês. Tem um monte de gente aqui que eu conheço, vou começar a chamar. Ou quiser colocar também aí no chat. Eu acho que não, né? Eu fico à disposição. Tainá, se vocês quiserem, eu também coloco aí meu telefone, se quiserem anotar, 16 99609 3617. A Tainá também tem meus contatos,
a minha empresa, e caso vocês... Deixa eu só voltar aqui a tela, que eu acho que é importante. Vou colocar aqui no chat para o pessoal. Isso. Bom, eu acho que é bem isso mesmo, Tainá. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade aí também de poder estar colaborando com vocês. Agradeço aí a participação de vocês. Coloco à disposição no que vocês precisarem nessa área, na parte de financiamento também, trade finance e eventualmente as operações que podem ser realizadas na parte de fechamento de câmbio. E também, Tainá, eu acho que estou à disposição novamente aí da CIRP a hora que você precisar, tá bom? Ivan, muito obrigada. A Elaine colocou uma pergunta aqui, mas eu não entendi, Elaine. Você quer abrir o seu áudio e perguntar para o Ivan? Abrir. Isso. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria de saber se na forma de pagamento tem um antecipado, contradocumento, mas também tem um faturado. E se caso realiza um pagamento faturado e, de repente, na exportação isso, né? O importador não faz o pagamento passados os 30 dias de negociação, existe alguma forma de conseguir receber esse pagamento? Desde que você faça o seguro de exportação. Tem algumas modalidades, Elaine. Na realidade, existe algumas operações que dá para você garantir o recebimento. Ou a gente aprova uma linha para o seu cliente e você pode conceder prazo para ele, que aí nós assumimos o risco do cliente. Tá? Isso é importante. A gente assume. Se ele não pagar, nós assumimos, inclusive, todos os custos. Você recebe integralmente, inclusive à vista, se você quiser. Se você falar, não, eu quero manter o prazo, eu só quero garantir o recebimento, também dá para fazer o seguro de exportação. Então, é um seguro atrelado, né, que você abre para esse determinado cliente, e aí, se eventualmente ele não pagar, tem todo aí um trabalho do seguro para poder receber e te pagar. Entendeu? Mas fora isso, não tem. É da mesma forma que quando você vende a prazo aqui no Brasil. Você emite e vai na credibilidade e na análise da pessoa aqui. Né? O que acontece aqui é que você tem meios, né, de protestar, você tem lá você também, mas aí você vai precisar contratar, ver qual país que você está fazendo, quais as leis, para você poder cobrá-lo de uma forma... ou inicialmente, né, via algum cartório, algum recebimento que a legislação lá permite, ou vai ter que contratar realmente uma empresa especializada para o recebimento, entendeu? Então não dá, para você ter que avaliar bem o cliente para você não ter perda, ou contratar, no caso, essas formas que existem, né? Existem duas formas de você, duas não várias, mas duas mais usuais são o seguro, realmente, de exportação, que você contrata realmente, e tem uma outra operação no qual eu aprovo o limite de crédito para o seu cliente lá fora, tá? E você pode vender a prazo para ele, e aí, se ele não efetuar o pagamento, eu assumo total risco. Isso não gera endividamento bancário para você aqui, e nem para ele lá. Ok? Respondido? Ótimo. Sim, sim, com certeza. Muito obrigada. Bem esclarecedor. Muito obrigada. Alguém mais? Alguém mais? Bom, acho que é isso, né? Da minha parte, é isso. Ivan, Fico novamente à disposição. Eu vou... amanhã você, então, me encaminha a apresentação, que aí eu vou passar para o pessoal que esteve conosco aqui, online, e juntamente com o link da gravação. E até a próxima terça-feira. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o seu aceite, a sua disponibilidade por estar conosco essa noite, essa terça-feira. Muito importante ter
ter a sua colaboração e a sua parceria, tá? Colaborando com todas essas informações. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder esclarecer também aí, não para os empresários de uma forma geral, né, essas oportunidades, esclarecer da forma que podem ser feitas as operações e poder ajudá-los aí de alguma forma. Tá bom? Exato. Pode contar comigo. Exato, muito obrigada. Pessoal, semana que vem a gente vai falar sobre documentos na exportação, tá? Conto com a presença de vocês. Até semana que vem. Uma boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço, tchau.